cantar o hino 106, Graças dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças dou pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas roças do caminho e pelos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que não falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças dou pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e pelos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que não falhou. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos permanecer em pé e vamos abrir a Escritura no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41. Mateus, primeiro livro lá do Novo Testamento, capítulo 10, versículo 41. E assim diz a Escritura Sagrada. Eu vou ler, irmãos, do 39 até o 42. Amém? Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem vos recebe a mim me recebe. Perdão, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome do discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Amém. Amém? Podem assentar, meus irmãos. Pode aplaudir o Senhor. Aceita-se. Então, amados irmãos, eu sempre digo que pela graça a gente vem para o tempo, né? Porque através de Jesus veio a graça e a verdade, e a lei veio através de Moisés. Deus mandou a lei para que nós a observássemos e para que a gente não cometesse a iniquidade. Então, portanto, a gente vem para o templo para a adoração ao Senhor, porque é aqui que nós o adoramos, né? Na beleza
da sua santidade. E em duas situações a gente vem para o templo, no dia da lua nova e no sábado santo do Senhor. São os 2 dias de adoração. E a gente está aqui, grato a Deus por tudo isso, né? E também uma noite que a gente está com nossos corações jubilosos, né? E a nossa irmã Rosimé está aqui com a gente, né? E ela descerá as águas em nome do Senhor Jesus Cristo nessa semana. E é o primeiro passo da santificação, não é verdade? Quando ela receberá o dom do Espírito Santo, que é ser chamada filha de Deus, e quando todos os seus pecados serão perdoados. Então é algo tremendo, santo e bendito. E nós, essa semana, Deus assim o permitir, estaremos nisso, realizando, exercendo essa fé inaudita que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém? Então ela vai descer as águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, e creio que Deus a abençoará, e nós todos estaremos orando por ela, para que ela possa seguir essa caminhada tão bendita, tão santa, tão pura e tão maravilhosa, né? E eu creio que vou marcar depois com uma Bortoluzzi, né? O melhor dia para ela, né? E para que a gente possa então ir até as águas, porque é um ato diante de Deus, né? E nós prestamos conta ao Senhor dos nossos atos, né? Através da Escritura. E nós vamos cumprir isso em nome do Senhor Jesus Cristo. É o primeiro passo da santificação, a primeira dimensão da graça, né? Das 3 etapas da graça, que é justificação, santificação e novo nascimento. E nessa noite, irmãos, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero trazer para os irmãos a mensagem número 4, a segunda dimensão dessas 7 trombetas, totalizando 27 mensagens das trombetas, e também totalizando 1056 mensagens, desde que comecei a pregar essa mensagem no dia 20 de agosto de 1993, quando preguei a mensagem A Ressurreição. E hoje então nós vamos pregar essa mensagem número 4. O título dela é O Galardão de Profeta. E nós estamos também no primeiro dia de Tebet, né? Que é o 10º mês do ano lunar e o primeiro sábado do mês. Nós estamos caminhando para terminar esse ano espiritual, né? Faltam 2 meses, né? Para que a gente encerre o ano espiritual e entre no segundo ano do último 7 anos do 8º silêncio, né? Até por sinal, essa semana que vem, a gente nas reuniões, né? Eu vou tratar com os irmãos sobre esse tempo de novo, né? Falar sobre o 8º silêncio, né? Falar sobre o tempo do fim, a hora que nós estamos vivendo, né? Uma hora de imoralidade, uma hora de confusão religiosa e política, uma hora da imoralidade do homem e da mulher, da banalização do casamento, enfim, dos valores cívicos, né? Relegado a um plano inferior, mas uma hora áurea da revelação da Escritura. E aquela mensagem, a chave do abismo, que eu ministrei aqui e que na casa dos irmãos eu comentei com os irmãos, foi uma coisa extraordinária. Deus tem nos dado a graça de possuirmos a revelação da chave do abismo. Ora, se temos a chave do abismo, nós temos domínio. Se nós temos domínio, é porque nós temos autoridade. E se temos autoridade, é porque somos obedientes. Não é verdade? Porque uma pessoa que é desobediente, ela não tem autoridade, ela não tem moral, os valores nela desaparecem. Mas quando nós somos obedientes, nós temos autoridade. Né? Autoridade que Deus nos dá. Nós temos um poder escondido. Nós temos algo tremendo entre nós. A nossa palavra é vida ou morte, verdade? E Deus tem nos abençoado de uma forma muito gloriosa. E essa passagem aqui da Bíblia, eu acho muito gloriosa, muito interessante. Todo lar que eu chego,
Agora você vai ver como o Espírito de Deus age. O irmão Antônio, para a irmã Regina, quando eu chego na sua casa, qual a primeira coisa que os irmãos me servem? Lembra? Água. É impressionante. Eu chego lá na casa do Davi, ou ele, o esposo dele, me servem água. Vou lá na casa da irmã Rosimeire, eles me servem água. Vou lá no Vitoriano, água. E eu citei essa escritura, eu falei, nem sabia disso. Mas está aqui, ó. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome do discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Como é importante aquela água que a senhora coloca naquela mesinha. Nossa! A senhora estava exercendo, né? Lá o Davi exercendo, o irmão Antônio, os outros irmãos, exercendo algo tão glorioso. E achando que estava fazendo pouco. É muito pouquinho para o nosso irmãozinho. Dá mais coisa para ele. Não, mas a água é importante, porque a água é a palavra. A água representa tribos, línguas, povos e nações. Jesus, a água da vida. Então é algo muito importante. E tudo era água, tudo é água. Ele separou as águas de cima, as águas de baixo. Da água ele tirou a terra. Enfim, a água é algo importante. A água é um solvente universal. A água é um poder extraordinário. E nós vivemos isso aqui. Os irmãos vivem isso aqui. Daqui uns dias vai chegar os dias dos asmos, em que eu vou mandar os irmãos partir o pão asmo e nós cearmos ali e nós nos alimentarmos como os apóstolos assim exerciam. Uma semana de bênção, de graça e de amor. Então, amados, eu estou muito feliz em tudo que Deus tem feito. Lutas que temos enfrentado, dificuldades que têm surgido, obstáculos aparecem, desequilíbrios podem ocorrer. Uma coisa eu tenho notado, nós temos vencido. Aí que está a importância. Lutas vão vir, contradições vão aparecer, não é? A sociedade levantar-se-á contra nós, mas nós temos que ser obedientes para ter autoridade, para nós dizermos com segurança: eu tenho a chave do abismo. E o que é a chave do abismo? O galardão do profeta. O galardão do profeta é que é a chave do abismo. Por que é o galardão do profeta? É a mensagem que ele traz. Amém? Ele vem com a mensagem que já nos está o quê? Ela vai nos arrebatando, ou melhor, já nos arrebatou o sistema religioso, político. A mensagem já tem nos arrebatado. Nós estamos, como diz Timóteo, assentados em lugares celestiais em Cristo. O irmão, quando vem para o templo, naturalmente pode ser que seja sentado sobre essa simples cadeira, mas na verdade os irmãos estão assentados em lugares celestiais em Cristo. E isso é algo sublime. A gente vê o sistema religioso, político, os templos, uma confusão. Não, eles não têm reverência nenhuma com o lugar. Não. Qualquer pessoa sobe naquele altar. Crianças andando de um lado para o outro. E crentes conversando um com o outro. Falando, comentando isso, aquilo outro. Faça a casa de Deus plataforma política religiosa. Comemoram coisas dentro do templo. Não, aqui a única coisa que nós comemoramos são as 3 festas do Senhor. Não há casamento no templo? Não. Casamento é no lar. Amém, irmãos? Não existem essas coisas. Então são coisas do homem, coisas da sociedade religiosa, política e Estado. Não que nós somos melhores que os outros, não que nós queremos ser melhores que A, B ou C. Não, mas Deus
achou graça em nós e nos concedeu a autoridade de possuir o quê? A chave do abismo, que foi a última mensagem que eu ministrei. Não é verdade? E nos deu um grande privilégio de participar da primeira ressurreição. Outra glória, outra graça. Mas então, irmãos, não ficou mais simples para nós? Certamente Satanás vai se levantar contra nós, é claro. Ele vai procurar de todas as formas nos impedir. Vai tentar nos dividir. Mas se nós dermos as mãos um ao outro, se nós amarmos um ao outro, como cantamos sim o amor, Satanás não tem força. Satanás não aguenta amor, sabia? Satanás detesta o perdão. Satanás detesta o aperto glorioso de mão, a salvação em ósculo, em respeito um ao outro. Ele não gosta dessas coisas. Ele quer ver divisão, confusão, briga, essas coisas ele quer. Mas até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos abençoado. Então esse galardão de profeta, amados irmãos, é a mensagem do tempo do fim. Ela é a graça, a glória que Deus tem nos dado. Então eu sempre digo, que graça inaudita, né? A de receber o galardão de um profeta. Bem, essa graça, como disse em princípio, é a mensagem da restauração, é a mensagem do tempo do fim, é o prêmio dos benditos do Senhor. Vinde a mim, os benditos do Senhor. E quem é bendito do Senhor? Quem vive a mensagem escriturística, quem renuncia ao mundo, quem deixa os prazeres mundanos para render-se ao Senhor. Nós não vivemos a alegria amaldiçoada da carne, nós não queremos isso. Não, para nós não tem valor nenhum. Até é preferível que a gente venha sofrer algumas coisas, enquanto estamos aqui na estrada da peregrinação, né, do que Satanás nos aplaudir. Não. É preferível ele estar te caluniando, é preferível ele estar te maltratando, é preferível estar, enfim, tentando te destruir, do que um dia ele te aplaudir. Nós não podemos ser aplaudidos por Satanás. Não, porque nós não podemos perder esse galardão. O que diz lá em Apocalipse? Guardas o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nós não podemos perder essa coroa de glória. E eu tenho os irmãos como selo do meu apostolado. Cada irmão para mim é um selo do meu apostolado. Então, se algum momento eu quis vacilar alguma coisa, não, mas eu tenho um selo do meu apostolado. Eu não posso, né, ferir aquele amor daquele irmão, a confiança que ele tem. Eu não posso chegar no lugar dele e aborrecê-lo. Não, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Porque o irmão Antônio, o irmão Davi, o irmão Portolus, as irmãs, todos selo do apostolado. E nós não podemos romper esse selo. Nós não podemos quebrar essa graça. Como esses religiosos têm feito isso com as pessoas. Eles tiram a lã da ovelha, eles tiram a gordura da ovelha e tiram a vida da ovelha. Porque ele quer ser rico, ele quer ser milionário, ele quer ser presidente da república, ele quer comprar campo de futebol, emissão de televisão, e não importa se a ovelha dele vai ficar desgraçada eternamente. Não. Eles não querem a mensagem do profeta, porque o profeta, ele é indelicado, ele é impopular, antipático e mal educado. Sabe isso aí? O profeta, ele é assim. Por que ele é mal educado? Ele não tem educação da sociedade. Não tem essa educação que tem a sociedade. A sociedade dos três beijinhos das mulheres, beijo para cá, beijo para lá, beijo para cá, uma enganando a outra. Coisa de gente hipócrita. Nós saudamos o apóstolo santo. Né? Nós saudamos com respeito, com graça e com autoridade. O nosso ósculo não é uma brincadeira, não, é um respeito mútuo. Um ósculo sem malícia, porque ele é coberto da verdade. O irmão Bortolus tem uma frase que eu uso, que ele criou. Ele fala que a verdade, como é que é, irmão? A verdade é a calma. A verdade é a calma.
A verdade é redentora. E Paulo falou, nada contra a verdade, só a própria verdade. Para que a gente mentira? Para que fica mentindo, enganando? Não. Nós não somos religiosos, nós não somos políticos. Então, que glória inaudita o galardão de um profeta. Logicamente, que a chave do abismo foi um grande galardão que Deus nos deu. Os irmãos já pararam para analisar um pouquinho o quanto Deus tem nos abençoado? O quanto Deus tem nos livrado dessas coisas mundanas? Como Deus tem purificado esse tempo? Mas será que não tem mais purificação ainda não? Tem. A rainha, quando chegou até Salomão, o que ela disse? Nem me disseram a metade. Ela viu coisa além do que havia dito para ela. Assim tem sido conosco. Jamais vou subir aqui no altar sem ter uma mensagem para trazer para os meus irmãos. Eu tenho com meus grandes amigos. Verdade. Amigo, muito difícil, mas eu tenho amigos. Tenho. E graças a Deus por isso. Né? Então os irmãos têm sido alavancas, propulsoras na minha pessoa. Nunca senti cansaço, nem enfado, nem preguiça de ir a algum lugar. Não, chego lá alegre, brincando o tempo todo, como se nada tivesse acontecido. Não importa se eu estava com fome, se eu não dormi, se eu vim a pé, a cavalo, não interessa. O importante é que agora a igreja está se reunindo na casa do irmão Antônio. Isso que é o importante. Como eu cheguei lá, esquece. Eu fui muitas vezes, andei quilômetros a pé para levar mensagem para os irmãos. Muitas. E uma daquelas que o irmão veio, Bortoluzzi, veio para Cristo. Quando eu falei sobre a Santíssima Trindade. Ele veio, mas nem sabia que eu tinha ido a pé e ia voltar a pé. Eu fui provado por Deus e passei na prova. Foi fácil? Não. Difícil. Mas não foi impossível. Nem tudo a gente consegue com facilidade, não é verdade? E nunca podemos dizer, isso aqui é impossível. Não tem nada impossível. Para Deus nada é impossível. Basta que eu seja obediente. Concorda? Amém? Não é verdade? Então, irmãos em Cristo, agora, sem a mensagem, nós podemos perder a bem-aventurança da primeira ressurreição. Vê aí, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. O último livro da Bíblia aqui. 25. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Oh, como Deus tem sido maravilhoso conosco. Como Deus tem sido bondoso ao nos conceder esse privilégio celestial da dimensão da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição, ela vem antes da grande tribulação. Nós não vamos sofrer os malefícios da grande tribulação. Quando os gigantes adormecidos, os grandes animais adormecidos se manifestarão. Imagine quanto de carne vai ter que comer um animal daquele. E como que o homem vai enfrentar aquilo? Nós não sofreremos as pragas da grande tribulação. O Senhor nos guardará, tem nos guardado através da mensagem. Então é um privilégio, é uma glória, é uma graça, é um galardão. E Deus sempre levantou um profeta para colocar as coisas em ordem. E nessa hora, que eu digo que nós estamos nos escombros da era da Odisseia, a 7ª era da igreja, que hora difícil. Há muito tempo atrás eu profetizei sobre as condições climáticas do planeta, do jeito que Deus me mostrou. O Senhor me mostrou o tsunami lá, na região asiática. Mostrou agora que antes de acontecer, que Deus não veio depois, ele veio antes. Isso que aconteceu ali nas Filipinas. O Senhor tem mostrado isso. Então nós não precisamos nos preocupar com o alimento.
nada dessas coisas, viu? Não, porque a Escritura diz, o justo não mendigará o pão e nem a sua descendência. E diz Jeremias capítulo 1 que ele vela para cumprir a sua palavra. Ora, isso nós temos a revelação da chave do abismo. Oh, meu amado irmão, oh, minha irmã, para que desespero? Para que tanta inquietação? Para que tanta... Não, fica tranquila. Segue tranquilamente seu caminho. Nunca esquecendo que nós estamos no mundo gentil. Nós vivemos no mundo gentil. Nós não somos como os israelitas que tinham uma nação. Tem hoje lá no Israel. Não tivemos esse privilégio. Mas Deus, no meio de tanta imoralidade, nos deu um pedacinho de terra para habitar. Deus deu a sua casinha. Aquilo é um galardão. O Senhor Deus deu para mim e para nós. Então, amados irmãos, Ele dá um espaço para a gente ficar. Agora, tudo nós vamos fazer, nós temos que ir no mundo gentil. Nós trabalhamos para os patrões do mundo gentil. Mas, aleluia, em espírito nós estamos vivendo a mensagem. Ninguém vai viver essa mensagem naturalmente. Ninguém exerce a Bíblia naturalmente. Não, nós exercemos em espírito e em verdade. São João 4,24. Deus é espírito. Importa que o adoro em espírito e em verdade. Ora, então é em espírito que eu vou adorar a Deus. Eu não vou estudar Deus. A gente não estuda o infinito. Nós adoramos ao Senhor. E como que eu adoro? Pela revelação. E que revelação é essa? O galardão de um profeta. Aleluia! Nós temos isso, irmãos. Logicamente, nós ainda temos falhas, né? Nós ainda não somos muito bons em algum aspecto, né? Entendeu? Mas há algo nos nossos corações que nós queremos melhorar. Amém? Foi o que a irmã Regina me falou, foi, irmã? Ela falou para mim lá, pastor, não, mas a senhora tem vontade? Tem. Não. Isso que é importante. Agora, eu não tenho vontade, mas também não quero fazer. Não. Eu tenho uma expressão que eu uso, parece porque poética, que eu digo assim, né? Nem todas as coisas que eu amo, eu possuo. Mas o que eu possuo, eu estou amando. Aleluia! E se tem algo que eu amo, é essa mensagem. Às vezes eu olho para os irmãos e eu quero ficar meio... Não, eu tenho que ajudar. Né? Parece que o meu espírito se agita, parece que ele quer... Sei lá o que acontece. Mas aí Deus me dá tranquilidade para ir conversando. Porque às vezes o pastor, um pastor que ama a ovelha, às vezes ele tem que quebrar a perna da ovelha. Quebra a perna dela. Mas não pode largar no chão. Você vai ter que cair lá. Porque às vezes a mensagem chega cortante. Parece que corta nosso pescoço, arranca nossas orelhas, né? E faz um estardalhaço. Né? Mas depois ela surge um efeito tão maravilhoso. Você quebra a perna da ovelha, coloca nas costas e vai ajudar a ovelha. Esse é o bom pastor. Onde lança o seu coração sobre o gado e vê o estado de cada uma. Mas para ver o estado de cada uma, ele tem onde a ovelha está, gente. Concorda? Ele tem que ir lá no redil, ele tem que ir lá onde ela está brigadinha, lá conversar com ela, né? Lá levar o alimento para ela. E para isso, distância, calor, frio, chuva, não podem impedir. Amém? Não pode. Nada pode impedir. Então, meus irmãos em Cristo, os mortos da dimensão do arrebatamento da noiva, do corpo de Cristo, os habitantes da grande tribulação e do milênio messiânico, que não estiverem no livro da vida, restarão na segunda dimensão e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, todo aquele que não participou da primeira ressurreição, ele fica adormecido até
passar o milênio, aí que ele vai ressuscitar. E o privilégio é agora. O privilégio é esse momento que nós estamos vivendo. A mensagem, ela passa oculta. O mundo não nos enxerga. Não tem como nos enxergar. Não, eles não entendem nada disso aí. Eles não compreendem. E nem adianta explicar. Eu conversei com a irmã Jo hoje, falando para ela, irmã, eu começo a olhar essa população, olhar esse povo. É jogar pérola aos porcos. É verdade. O mundo não quer essa mensagem, não quer saber de nada disso aqui que nós estamos falando. Eles querem riqueza, ganância. Isso que eles querem. Prostituição. Isso que eles querem. Nós queremos o assim diz o Senhor. Amém? É o que nós queremos, que nós desejamos. Agora pergunto, com que corpos ressuscitarão aqueles que forem participar da segunda morte? Esse mesmo corpo pecaminoso no qual nós estamos agora. Ao passo que nós, olha o que diz o versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia! Então, não importa que a gente venha passar agora aqui, o importante é que nós vamos viver lá. Amém? Eu não quero saber da notícia, eu quero ser a notícia. Mas cadê aquele homenzinho que dava pelo sol de dia e noite aí? Que dava pelo sol de dia e à noite por aí? Sumiu, né? Desapareceu. Então nós temos que ser a notícia. Não queremos saber da notícia. Porque a imprensa, né? Os órgãos de comunicação em massa, rádio, televisão, jornal, tantas coisas, internet, celular, né? Eles vão anunciar isso aí. Eles vão ter que anunciar isto. Por enquanto, nós somos pisoteados. Por enquanto, nós somos a escória do mundo. Por enquanto, nós sofremos tantas críticas por causa dos religiosos, por causa desses pastores que não têm vergonha na cara, que sobem no altar para tomar dinheiro do povo, enganar as pessoas, né? Ladrões espirituais. Ué, não é ladrão não? É, ué. Não está lá em Malaquias, no que roubais ao Senhor? Poxa, todo dia ele rouba. Graças a Deus, irmão. Deus tem nos livrado dessas coisas. O Senhor Deus tem nos apartado, o Senhor Deus tem nos segregado. Graças a Deus. Então eles restarão nesse vestido carnal corruptível, onde habita o pecado, o ímã da dimensão satânica. Eu expliquei aqui para os irmãos sobre as 5 entradas do corpo humano: tato, visão, olfato, paladar e audição. Ele usa essas 5 entradas para tentar atingir o homem espiritual, o homem interior. Mas acontece que o homem interior de cada um de nós está vestido da mensagem. E isso que tem nos ajudado a vencer. Amados, nós temos que glorificar o Senhor de todo o nosso coração por ter enviado um profeta dessa era, que veio com uma mensagem cortante, que não teve acordo com as denominações, e nem formou uma denominação. O profeta, ele não forma denominação. Não, ele agrega o eleito e o chamado. É diferente. O profeta não é caça-níqueis. Não. Casa de Deus não é para enriquecer profeta, enriquecer A, B ou C, pastor, nem ninguém. Não, irmãos. Não. Mas o homem tem feito isso, não tem? Doutrina de homem, né? O homem tem feito isso. Agora, olha aqui em Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, 36. Olha o que diz. Aqui. 21, 36. Isso aqui é muito importante para todos nós.
vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esse tema aqui está falando sobre o sermão profético da vigilância, está falando sobre a grande tribulação, está falando sobre momentos terríveis. A nossa vigilância, qual é então a nossa vigilância? O que é vigiar? Exercer a mensagem. É o exercício da mensagem. Então nós temos que se apartar dos laços religiosos políticos, da alegria amaldiçoada da carne. Nós temos que romper com essas coisas. Porque o dia do Senhor será de improviso. Mas nós sempre estamos esperando o Senhor como se fosse acontecer daqui segundos. Nós temos que viver aquilo que Deus tem revelado nos nossos corações. Amém? Isso que é vigiar. Se alguém de nós, Deus levar nessa noite, e ele estiver vivendo o que Deus tem mostrado, claro que ele é salvo. Claro, sim. Nós sabemos que nós vamos ser aperfeiçoados até o dia de Cristo. Mas se Deus recolhe um de nós, aquele é o dia de Cristo dele. Naquele dia ele tem que estar bem. Quem viveu o que Lutero falou, certamente ele foi salvo. Quem viveu o que o Eres diz, claro. E quem viveu o que os pentecostais disseram naquela hora, também. Só que Deus levantou um profeta. Porque Lutero foi uma chama, surgiu uma luz, mas depois se apagou. Aí veio o Eres, outra luz, também se apagou. E vieram os pentecostais, que moveram o mundo todo. Os dons do Espírito Santo se manifestando em tudo quanto é lugar. Mortos ressuscitando, paralíticos andando, cegos enxergando. Maravilha sendo feita. Mas, o que aconteceu? Eles viram que isso era rentável. E começaram a vender a graça e o poder de Deus. E chegou na dimensão que está. O Evangelho está uma vergonha. Concorda? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a autoridade, é uma vergonha. Mas Deus ainda levantou homens e mulheres de vergonha para viver a verdade. E quando a mensagem chegou, eles rejeitaram a mensagem. Eles rejeitaram ao profeta. E o que nós lemos lá em Mateus? Todo aquele que recebeu um profeta, em cólera de profeta, não perderá seu gravão de profeta. Então, a religião está perdida e a política muito mais ainda. E os dois estão unidos. Que Satanás falou para Jesus? Se prostraram e me adorares, te darei todos os reinos do mundo. Mateus 4. O que é reino do mundo? Governante e governado. Como é que estão os nossos pastores hoje em dia? Ligados à política, envolvidos com religião e gananciosos pelo dinheiro. Não é aquela mensagem? Cães gulosos, lá de Isaías? Aí, graças a Deus, irmãos. Deus nos tirou dessas coisas. Deus tem filhos em todos os lugares. Certamente há filhos de Deus por lá, enganados por doutrina de homens, enredados por ardis satânicos, mas Deus pode tirá-los. Amém? Desde que Ele queira, desde que Ele renuncie, desde que Ele aceite. Mas os costumes da denominação são maravilhosos, porque te levam para o céu e você não precisa renunciar a nada. Meu pai tomava uma cachaçinha, fumava um cigarrinho, mas está lá no céu, nos braços do Senhor. Que tolo, que tolice. Está nos braços de coisa nenhuma. Mas a religião diz que depois que morre, vira santo. E o que diz Pedro? Seja santo em toda a sua maneira de viver. Santidade em vida, depois de morto. Depois de morto até o rei é santo. Não está matando mais ninguém. Senhor, tem misericórdia desse povo. Agora, meus irmãos em Cristo, então a nossa vigilância é o exercício da mensagem. Então, recomendo, aparte-se dos laços religiosos, porque o dia do Senhor será de improviso. Nós estamos nos últimos 7 anos do 8º silêncio. Nós estamos um passo do 9º silêncio. O tempo dá volta. E os dias parecem que passam rapidamente. As horas
se avançam. Né? Agora, nós temos os sinais da sua vinda. Nós temos a sua vinda. Porque nós temos o galardão de profeta. Né? Deus nos deu o Espírito Santo para um perfeito lugar na ressurreição. Deus nos deu o Espírito Santo. Ele falou, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo. São João 14, 26. Ele, Jesus, em espírito e em verdade, nos nossos corações. O profeta, ele fala a palavra, e cada eleito chamado é restaurado por essa palavra. Irmão Branham foi um homem extraordinário nas mãos do Senhor, mas não o entenderam. Eles não entenderam, não viram a grandiosidade da mensagem, a luz muito forte. Então o profeta, ele esclarece, né? Ele tira as dúvidas, ele corta os grilhões da impiedade, enfim, ele ordena o nosso espírito. Pois Jesus disse isso, está lá em Mateus, nós vamos ler daqui a pouco. Então, o poder da primeira ressurreição é primazia do eleito chamado do Senhor. Amém? E qual é o primeiro grande passo? Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pela graça, Deus tem nos dado o Senhor. E vejam, o brilho da mensagem em nós é que desperta o poder da ressurreição dos que dormem em Cristo. Como nós somos importantes. Paulo falou, nós que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem, não impediremos, pelo contrário, nós seremos a manifestação dessa ressurreição. E aí encontraremos com o Senhor. Aí vamos para a reunião solene, lá no Éden, onde certo dia Satanás chegou ali, o Deus estava com seus filhos, o Senhor Jesus Cristo estava com seus filhos. Ele chegou e perguntou para Satanás, então tu vens? Ah, eu vou a terra. Viste meu servo Jó lá na terra? Não há homem como ele lá na terra. E Satanás entendeu que o segredo era Jó e foi. Onde estava Jó? Oh, mas os filhos estavam ali com o Senhor. Nós não somos servos, irmão. Nós somos filhos. Os servos é que nos legaram a Escritura. Eles trabalharam, eles morreram, eles sofreram, eles foram decapitados, foram cerrados. Coisas tremendas aconteceram com eles. Mas eles nos legaram a Escritura Sagrada. Por isso que ele é servo. E nós somos filhos que desfrutamos da graça desses servos. Então o irmão Branham, creio que seja o último dos servos. Porque a mensagem dele, ela está servindo de fundamento para o que nós estamos vivendo. Quantos podem dizer amém? Amém? É isso mesmo. Ela é fundamento. Ela é fundamento. E isso nós temos vivido pela graça e pelo poder. Olha Daniel 12, 2. Olha o que diz Daniel 12, 2. Olha aqui, lá no Velho Testamento. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Olha as duas ressurreições, olha as duas dimensões. Aquele que está em pé, cuida para que não caia. Paulo fala isso, né? Deus nos tem dado a chave do abismo, isto é, a mensagem do tempo do fim. Nós temos que amar essa mensagem. Eu sempre falo para os irmãos, eu posso cometer uma falha, eu estou nesse versículo carnal pecaminoso, mas essa mensagem não tem falha, irmão. Amém? Concorda? Amém? Pode dizer amém? Amém, irmãos? Ela não tem falha, eu posso falhar, eu posso até errar, porque eu estou nesse versículo carnal pecaminoso. Na carne não há bem algum. Não olhem para mim, olhem para essa mensagem, olhem para o que o profeta falou, olhem, irmão, para ela. Ela é precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quer queira ou não, a religião, ela é precursora. Graças a Deus por isso. Então Deus tem nos dado a chave do abismo. E nós não temos o que temer. Então não há o que temer, de forma alguma. Temos autoridade e domínio sobre Satanás. Espiritualmente falamos, temos.
Mas na nossa carne tem há um imã chamado pecado. E ele vai insistir por aí. Mas se o nosso espírito estiver ordenado de acordo com a Escritura, o homem espiritual decreta: o diabo é vontade. Chegai a Deus, o diabo fugirá de vós. Pedro, isso profetizou. Agora, olha o Oséias 13, o que diz? Um pouquinho para trás. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Porque o inferno e a morte vão ser lançados no lago de fogo. Está lá em Apocalipse, capítulo 20. Não é? Nós já vimos isso. Então, mas Deus tem nos remetido disso aí. Nós não podemos deixar denominar e nem ser dominado pelas alegrias maldiçadas da carne, porque elas são infinitas. Exerçam a mensagem profética, o mandato desta hora. Parece que tem hora que a gente vê no coração, parece que não vai dar, né? É o diabo. Não há nada impossível para nós, irmãos. Todo aquele que vive essa mensagem tem autoridade sobre Satanás. Eu creio nisso, creio nisso. Nós temos autoridade. Nós temos poder sobre ele. Temos sim. Mas Satanás tem tentado nos ludibriar, tem tentado nos enredar, tem tentado nos enganar. Quando a pessoa desce as águas em nome de Jesus Cristo, que é o começo da santificação, ele vem e diz: você não precisa fazer mais nada, agora você está salva. Você está salvo? Não! Agora que vai começar as grandes lutas contra Satanás. Agora que ele vai se arvorar contra ti. Viu, irmã Rose? Quando você descer as águas no nome de Jesus Cristo, saiba, Satanás está ali na beira do meio também, querendo impedir a sua subida. Mas diga: Satanás, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E sai da minha frente. Segue com autoridade. Então, não se deixe dominar pelas alegrias amaldiçoadas da carne. Né? Exerça essa mensagem profética, o maná dessa hora. Ora, fala do coração, como eu gostaria que os irmãos santificassem cada vez mais suas vidas. Eu sei que é uma luta tremenda, mas, amado, vale a pena. Amém? Vale a pena. Vale a pena nós sofremos por aqui, para desfrutar da alegria eterna do outro lado do rio, como eu sempre digo. Agora, o tempo da fome está chegando. O tempo da sequidão está por aí. O tempo da fome de ouvir essa mensagem, meus irmãos. Vamos procurar essa mensagem, vamos querer saber essa mensagem. Oh, pode ser muito tarde. Muito tarde. Nós estamos muito avançados na estrada. São 1056 mensagens. Pensa nisso aí. 1 milênio de mensagens. Você imagina uma vez? Um dia para o Senhor levou 1000 anos. Se a mensagem é preparada num dia e pregada num dia, ela tem o quê? 1000 anos. E aí? Nós temos 1056 mensagens. Imagine. Quantos conselhos eu tenho dado? Quantas coisas Deus tem falado e não aprendemos ainda nem a metade. Nem a metade. Então o tempo da seca está aí. Quando o poder das trevas agigantar-se-á, a terra vai ficando improdutiva. A situação vai ficando difícil. O salário, um saco furado. O que ganha não dá para comprar o alimento. Mas o justo não medirá o pão e nem a sua descendência. Desde que nós sejamos obedientes ao Senhor. Amém? Obediência é a palavra dessa noite. Obediência é a nossa autoridade. Como diz o irmão Bortoluzzi, eu só tenho achado o abismo, eu não estou preocupado com isso, com aquilo outro, não sei o que. Ele estava falando para mim. Mas é a carne que faz isso. A carne que te põe. Ela é nervosa, né? Você fica nervoso com alguma coisa. Repreenda tudo isso. Segue em frente. Eu quero ser milionário, não de recurso financeiro, mas dessa escritura. Foi uma coisa que eu pedi quando o anjo me visitou, que eu queria.
pela revelação das Escrituras. É o que passa para mim. Né? E amados, e Deus tem feito isso. A fome sobre a terra se aproxima, não fome de pão, nem sede de água, mas de viver esse Evangelho bendito que nós estamos tendo o privilégio de viver. Amados, nós temos o galardão do profeta nas nossas vidas. Não há o que temer. Não há o que temer. Porque nós temos a chave do abismo, a revelação das Escrituras. Enfim, agora nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Não, uma hora quer ir para o mundo, outra hora quer vir para Deus. Não, fique firme. Fica na posição que Deus te chamou. Fica a sua estaca e amplie a sua tenda. Finque a estaca bem ficadinha e amplie a sua tenda. Ora, o que é isso? Viva essa mensagem e amplie o seu poder, a sua graça, para que possa ter uma vida gloriosa na presença do Senhor. Então não podemos coxar entre dois pensamentos. Nós temos que prosseguir e adorar ao Senhor Deus de todo o nosso coração. Nós não podemos recuar. O que Oséias fala? Oséias capítulo 6, versículo 3. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O Senhor tem vindo, o Senhor tem nos abençoado, irmão. Chuva serôdia, chuva de revelações. Deus tem nos revelado segredos do Senhor, conforme está em Apocalipse capítulo 17, que o segredo de Deus seriam revelados a um profeta. Deus tem revelado pela sua palavra, e nós temos sido abençoados. Então nós temos que prosseguir no conhecimento do Senhor Deus. E as mensagens das trombetas são chuvas serôdias, caindo no tempo certo. Mas de vez em quando Deus manda uma chuva temporã no tempo dele. Então, amados, nós somos privilegiados. Nós não somos denominacionais, nós não somos religiosos, nós não somos crentes caça-níqueis. Não, nós somos filhos de Deus. E essa chuva é a que está alimentando cada um de nós nessa menção das trombetas. Mas há uma passagem que eu queria mostrar para os irmãos, é Mateus 17, versículo 11. Mateus 17, 11. E é um capítulo muito interessante que ele fala sobre a transfiguração. 17, 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade ele lhes virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ora, meus irmãos, notem que não é o Senhor Deus que vai restaurar todas as coisas. Profeta. Então esse profeta é uma autoridade tremenda. Nós vimos em Apocalipse capítulo 20 que ele tem a chave do abismo. Ele é um anjo do Senhor. E esse anjo lá de Apocalipse 20 versículo 1 é o mesmo de Apocalipse 8, versículo 3. Aquele que se colocou junto do trono, e à frente do trono 7 anjos, cada um com a sua trombeta. E diz, parece que no versículo 5, que eles foram se aprimorados para depois tocar. E o que aprimorou esses anjos? A mensagem do profeta e as vestes sacerdotais. Amém? Amém? Deus tem descortinado tudo isso para nós. Nós não somos cristãos medíocres. Não. Nós não somos religiosos. Graças a Deus. Não somos. Então notem que não é o Senhor Deus que faz isso. Mas Deus enviaria o Elias para restaurar todas as coisas antes do dia grande e terrível do Senhor, que é a grande tribulação, conforme está em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e o 6. Agora eu queria entrar, mais já terminando essa mensagem, aqui em Êxodo capítulo 4, versículo 6. Êxodo 4, 6. Aqui, 4, versículo 6. Diz assim: e disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Amados irmãos em Cristo,
Agora nós estamos repousando no Espírito Santo. Né? O nosso sábado, grande sábado. A mudança da mão, da cor do profeta, é o último sinal para o arrebatamento. E se nós temos a mão mudando de cor, ora, porque temos a chave do abismo. E se nós temos a chave do abismo, claro, a mão está mudando de cor. Se a mão muda de cor, amados, qual é o temor? Qual é o medo? Qual é a insegurança? Qual é o titubear? Não pode nada dessas coisas falar mais alto nos nossos corações. A mão está mudando de cor? É verdade isso, irmão? Verdade. A minha mão muda de cor. Eu não me julgo profeta, não, meus irmãos. Sempre falo isso. Não. Mas como negar que ela muda de cor? Como negar que todos os vezes que eu vou, o irmão Antônio vê a minha mão mudando de cor? Como posso negar que chego na casa da irmã Simone, ela vê a luz da vida na minha cabeça? Como negar essas coisas? Mas isso não faz de mim melhor que ninguém, não. A irmã Jô, não há um culto que eu não veja a luz da vida. Não há um culto, meus irmãos, que eu não vejo a cor de nuvem sobre os irmãos. Será que nós somos fanáticos? Nós ficamos loucos? Não! Nós vivemos a simplicidade do Evangelho. Aleluia! Deus é simples. Deus não é esses templos arquitetônicos, essas tranqueiras, como fala aqui no Brasil, elefantes brancos aí, não. Não! Deus é simplicidade. E nós temos um tabernáculo simples. Não precisa ser mais do que isso. Concorda? Amém? Amém, irmãos? Simplicidade. Nós vivemos de simplicidade. Deus é nos abençoado por causa da nossa humildade, irmão. Sabia? Nós temos um conhecimento tremendo da Escritura, mas nós não fazemos disso chantagem e nem chacota com ninguém. É ou não é verdade? Não. Não é da nossa índole. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo a fé do rato. O que é a fé do rato? Escritura. Aqui está a mensagem. Ela é a fé do rato. Essa é a fé do rato. O mundo, eles têm a fé para o rato, que é a Escritura. Mas não tem a revelação dela. Então não tem nada. Nada. Ele carrega a Bíblia para baixo para cima. É uma coisa que você andar, usar uma expressão aqui meio esdrúxula, como fala, andar com um revólver, sem nenhum cartucho dentro. Está carregando um pedaço de ferro. Então, na verdade, não vale nada isso. Eu estou com a Escritura na mão, não sei nada dela, não vivo nada dela, não estou fazendo nada. Eu estou sendo hipócrita. Essa que é a verdade. Mas nós temos isso aí, a fé. Nós estamos repousando no Espírito Santo. Cristo, irmãos, é o nosso grande sábado. Ele é o nosso sábado. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós temos o privilégio também de viver a lei. Se nós formos enxertados na videira verdadeira, aleluia, glorificado seja Deus, nós teríamos que ter a graça desse sábado na nossa vida. Claro que sim. Nós não guardamos sábado religioso. Não. Festa do varão, festa do circo de oração, festa da juventude, festa de Santo Antônio, festa não sei de quê. Não! Isso é coisa da religião. Não vivemos isto. Nós vivemos o assim diz o Senhor. Aqui em Gênesis 2:2, tão pertinho de terminar. Gênesis 2:2, essa mensagem. Diz assim: e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia da sua obra que tinha feito. Ora, Deus, Ele entrou e permaneceu no seu repouso. Ele se restaurou. Então quem vai restaurar todas as coisas não é Deus, é o profeta. Está entendendo? O profeta, aí está o nosso repouso. O sábado natural é um tipo, né? Ele é um tipo. Mas nós não vivemos as coisas naturais, nós vivemos a espiritual. Mas não podemos esquecer que as coisas naturais explicam as espirituais. Né? Nós não vivemos a Escritura naturalmente, vivemos ela espiritualmente. É diferente, meu. É diferente. Né? Jesus não se manifestou na imagem
Foi lá na sombra. Olha, o Novo Testamento é a sombra. Lá que ele se manifestou. E Deus que fez com a gente? Nos colocou debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia! E a sombra, o mundo não vê. Não vê nada dela. Você define a cor de algo na sombra? Não. Mas nós temos a revelação da sombra. Nós enxergamos na sombra. Aleluia! Nós vemos, irmão. Graças a Deus, o mundo não pode enxergar. O Novo Testamento é o grande tropeço da religião. Então Deus entrou e permaneceu no seu repouso. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, mas ele repousou no sábado. E hoje é começo. Começou uma nova etapa. Vai terminar daqui uns dias, quando ele voltará e buscará o seu povo. Então nosso repouso, como diz, é o Espírito Santo de Deus. Temos o sábado como sinal e repousamos no Espírito Santo. Não esse sábado religioso que está, não de forma alguma, os adventistas estão equivocados. Eles vão guardar o sábado da Igreja Católica. E o que é a Igreja Católica? A mais profunda forma do Espiritismo. Adora mortos. Amados irmãos em Cristo, Hebreus entra numa posição interessante sobre o galardão do profeta. Hebreus 4, versículo 9. Deixa eu abrir aqui a escritura. 4, 9. Hebreus. E aqui ele diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E o repouso é a mensagem, meu irmão. É nela que nós repousamos, é ela que nos acalma. A verdade acalma, a verdade liberta. Lá em São João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! E o que é a verdade? Jesus. E o que é Jesus? Oh, meus irmãos, a revelação de tudo. Eles falam de Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Não tem ideia de quem é Jesus. O que significa Jesus. Então nosso galardão é um sábado. Nós descansamos na sombra do Onipotente. Então isso é privilégio. Isso é graça. Isso é bênção de Deus. Né? Então o sábado não é um dia, não é mês, não é ano. Não, ele é eterno. E a eternidade você não pode medir. João, o que aconteceu com João? João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. João foi arrebatado no repouso. Aleluia! Nós fomos arrebatados no repouso. Nós repousamos dessa mensagem. E ficamos sequiosos pela próxima que vem. Não é assim? Que Deus vai falar com a gente? O que o irmão vai trazer? E fico orando a semana inteira, conversando um com o outro e tal. Será que é isso? Será que é aquilo? Não é assim? É aquela expectativa gloriosa da mensagem. O mundo hoje vive o repouso do homem. Não é assim? Vive o repouso do homem. Eles guardam o chamado domingo. Mas que dia que Satanás repousou sobre a terra? No 8º dia. Então o repouso deles é satânico. Não, nós repousamos no Espírito Santo. Deus é Espírito. Agora, para encerrar, meus irmãos, Apocalipse, capítulo 10, que estava falando, só para ler aqui e a gente encerrar essa mensagem. 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O milênio é o nosso grande sábado. E isso vem depois dos juízos de Deus sobre a terra. E os dias do homem terminarão. Que Deus nos abençoe. Que a graça, o poder de Deus esteja no nosso coração. Muito obrigado. Ore por mim e pela irmã Rosimã. E que a paz de Deus esteja em cada coração. Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu sempre falando e repetindo, nós somos a geração do arrebatamento. Creiam que nós temos um poder escondido. Não sejam nesses e tarde para entender o que Deus tem nos revelado. Amém? Vamos em paz.